Olá, seja muito bem-vindo ao canal Invista no Exterior com o Érico de Souza. E na live passada, o assunto como investir em imóveis no Canadá despertou um grande interesse. Então, atendendo a pedidos, eu resolvi fazer o vídeo de hoje para falar como um brasileiro residente do Brasil pode comprar imóveis aqui no Canadá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer o meu usual disclaimer e dizer que todas as informações aqui apresentadas são meramente educacionais, não devendo ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda. O setor imobiliário é um setor importantíssimo em qualquer economia do mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou no Canadá. Esse setor, quando aquecido, ele pode gerar muitos empregos, muita demanda e aquecer a economia de uma maneira em geral. Nos Estados Unidos, estima-se que o setor de housing, o setor de real estate para imóveis de moradia, seja responsável por 13% do PIB americano, seguindo a National Home Builders Association. Quando consideramos outros serviços atrelados, como o setor de seguro ou o setor de hipoteca, esse número é ainda bem maior. Além disso, estima-se que imóveis representem metade do patrimônio das famílias americanas. No Canadá, segundo o Serviço Nacional de Estatística, o IBGE daqui, imóveis representam 76% do patrimônio nacional. Então, quando os imóveis se valorizam, o consumidor americano se sente mais rico e mais estimulado a ir às compras. Como classe de ativo, os imóveis costumam apresentar uma grande estabilidade de preço. Por exemplo, nesse gráfico, temos o preço médio das casas nos Estados Unidos de 1960 até 2020. As faixas em cinza são os períodos onde houveram uma recessão. É interessante notar que, com exceção do período de 2008 a 2010, durante a grande crise financeira, não houveram períodos com quedas significativas nos preços dos imóveis. E mesmo no período de 2008 a 2010, a queda média foi um pouquinho acima de 10%. O que é muito inferior a outras classes de ativos, como ações ou commodities, como ouro ou petróleo. Mas, pelo setor imobiliário sendo um setor tão importante, uma queda de 10% no preço médio dos imóveis foi suficiente para causar uma grande recessão e muitos problemas nas instituições financeiras. Do ponto de vista de valorização, os imóveis se valorizaram em torno de 5,4% nesse período mostrado no gráfico, o que é só um pouco acima da inflação. Se considerarmos a valorização a partir da década de 90, ou seja, a gente está tirando de fora aquele grande período inflacionário que teve na década de 70, a valorização média dos imóveis foi 3,25, o que é muito abaixo da valorização do índice S&P 500, ou seja, das maiores empresas americanas. O índice S&P 500, no mesmo período, teve uma valorização de em torno de 10%, quando consideramos a valorização das ações mais os dividendos pagos. No Canadá, os imóveis vêm se valorizando a uma taxa um pouco maior do que a taxa americana, principalmente nas cidades de Vancouver ou Toronto. Essas duas cidades constam na lista dos metros quadrados mais caros da América do Norte e muito se discute atualmente se está ocorrendo ou não uma bolha imobiliária nessas cidades. O que torna o investimento em imóveis na América do Norte muito interessante é a possibilidade de pegar um empréstimo a taxas de juros muito baixas. Neste gráfico, vemos a taxa de juros média para hipotecas desde a década de 70. A taxa está em torno de 3,3% para uma hipoteca de 30 anos. Nos Estados Unidos, é muito comum fixar a taxa de juros para o período do empréstimo. Ou seja, o comprador sabe quanto que ele vai pagar de juros nos próximos 15 ou 30 anos, dependendo do período escolhido. Já no Canadá, é usual ter uma hipoteca com uma amortização de 25 ou 30 anos, mas a taxa de juros é fixada só para os primeiros 5 anos. Passado esse período, o banco e o tomador de empréstimo vão renegociar a taxa de juros baseado na taxa vigente do momento da renegociação. No momento, a taxa de juros está em torno de 2,29 para quem pegar um empréstimo para os próximos 5 anos. Com uma taxa de juros tão baixa, é muito comum que o custo da hipoteca seja menor do que o custo do aluguel. Outro detalhe
é que o comprador residente nos Estados Unidos ou no Canadá consegue comprar um imóvel colocando uma entrada muito pequena, e em alguns casos colocando somente 5%, o que permite uma grande alavancagem. Para ilustrar essa alavancagem, eu quero utilizar o seguinte exemplo hipotético. Digamos que um comprador comprou um imóvel em Montreal por $200 mil. Ele colocou 10% de entrada, ou seja, ele tirou do bolso dele $20 mil e financiou o resto, financiou $180 mil com um banco com um período de amortização de 25 anos. Vamos supor que em 3 anos o imóvel se valorizou 10%, o que é em linha com a valorização histórica. Então esse comprador ele teve um ganho de capital de $20 mil com essa compra. Mas não para por aí. Toda vez que o investidor paga a hipoteca, uma boa parte do pagamento vai ser direcionado para a redução da dívida, de forma que todo mês essa dívida vai diminuindo. Ao final de 3 anos, a sua dívida caiu de 180 mil para $163.312. Ou seja, nesse cenário hipotético, que é um cenário bastante realístico, o comprador, além dos $20 mil que ele ganhou com a valorização do imóvel, ele teve um ganho de $16.687 com a amortização, ou seja, com a diminuição da dívida. Ou seja, o investidor colocou $20 mil do bolso e em 3 anos ele tinha um patrimônio com mais de $56 mil. Ele quase triplicou o valor do seu investimento. E veja, não foi o imóvel como classe de ativo que foi um investimento excelente. Se o investidor tivesse colocado todo o preço do imóvel, ele teria tido uma valorização de meros 3% ao ano. Foi a possibilidade de ter uma grande alavancagem, aí de 5 vezes, 10 vezes, em alguns casos até 20 vezes, que tornou o imóvel, que é uma classe de ativo bastante segura e bastante estável, em um investimento excepcional. Já o brasileiro residente no Brasil, que quiser comprar um imóvel, vai conseguir financiar o imóvel com uma boa taxa de juros, provavelmente igual aos investidores da América do Norte. Só que ele vai ser obrigado a colocar uma entrada muito maior, aí provavelmente 35% a 50%, o que vai diminuir esse efeito da alavancagem. Para os interessados em comprar imóveis no Canadá, o melhor site para ver as propriedades à venda é o site mls.ca. Nos Estados Unidos, os sites mais populares são o Trulia, o Zillow e o Realtors.com. A transação é registrada com a ajuda de um notário ou um advogado. Além disso, é recomendado que o comprador contrate um inspetor qualificado para ver a condição e o estado de manutenção do imóvel. Algumas regiões, como Vancouver e Toronto, cobram um imposto extra do comprador não residente. Mas isso não é a regra, isso é uma exceção de algumas cidades. Além disso, existe normalmente um imposto que se paga no momento da compra do imóvel. E aí? Você se interessou por esse vídeo? Tem interesse em saber mais de como comprar imóveis no Canadá? Deixe seu comentário ou entre em contato. E eu gostaria também de deixar aqui o convite para vocês me seguirem também no Instagram, erico.d.souza. Muito obrigado e até semana que vem.